O plenário da Câmara, que na semana passada discutiu os efeitos da crise dos combustíveis e da paralisação dos caminhoneiros, pode encarar uma nova polêmica esta semana. Agora, por causa de uma medida provisória. A Carolina Nogueira tem os detalhes sobre as perspectivas de votação para esta semana. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Pois é, essa medida provisória, originalmente, ela trata da questão dos refugiados, especialmente os refugiados venezuelanos que vêm procurando o norte do país, especialmente Roraima. Essa medida provisória, o que ela faz é criar uma exceção para contratos sem licitação por até 6 meses para estados e municípios que estejam recebendo um grande contingente desses refugiados, assim como acontece nos casos de emergência ou de calamidade pública em estados e municípios atingidos por calamidades, né? Só que a medida provisória também foi incluída aí no relatório, uma questão sobre a licença ambiental em terras indígenas. A gente vai conferir na matéria. O primeiro item da pauta é uma medida provisória que traz regras para assistência e proteção aos estrangeiros que estão chegando ao Brasil em situação de pobreza, fugindo de crises humanitárias em seus países. Em dezembro do ano passado, Roraima decretou estado de emergência por causa dos venezuelanos que chegaram ao estado. Já são mais de 50 mil, segundo a governadora Sueli Campos, o que representa 10% da população. Não é só a quantidade de gente nas ruas que preocupa, mas a sobrecarga em serviços públicos, como a saúde, além do respeito aos direitos humanos, já que muitos não têm nem dinheiro para comer ou pagar um aluguel. A ideia da medida provisória é que as cidades que receberem grande fluxo de refugiados possam ter condições de aumentar a oferta de saúde, educação, qualificação profissional, além de garantir a segurança e a dignidade desses estrangeiros. Para isso, o texto permite que estados e municípios que receberem refugiados possam fechar contratos sem licitação por até 6 meses, assim como já acontece nos casos de emergência ou calamidade pública. A MP ainda cria o Comitê Federal de Assistência Emergencial para determinar quais ações são prioritárias. O problema da MP 820 é um ponto incluído pela Comissão Especial que acelera o licenciamento ambiental de obras em terras indígenas. Hoje não há prazo para essa licença ser concedida. Com a medida provisória, a FUNAI tem 1 mês para autorizar ou não as obras. O ponto é polêmico. Atrapalha a análise da MP, mas, segundo o líder do PR, está sendo negociado. A 820 está sendo negociada com o relator para ver se chega a um consenso de retirar aquilo que está dificultando a sua apreciação. Não adianta a gente achar que a coisa está fácil. Nós temos aí um processo pré-eleitoral que nós estamos vivendo. Nós temos aí agora, proximamente, aí as festas juninas no Nordeste. Então nós não temos muito espaço para votar aqui na Câmara matérias que não sejam de consenso. Tem que ser matérias acordadas com a oposição para que sejam votadas. Então temos que negociar muito. Das semanas anteriores, permanecem temas específicos da área econômica. Um deles é o projeto que permite o distrato para quem ainda não quitou financiamentos imobiliários. A urgência já foi aprovada. Também aguarda a votação os destaques à proposta que muda as normas para o cadastro positivo. Alguns deles tocam no ponto principal do projeto, acabando com a inscrição automática de todos os consumidores. Todas essas reformas microeconômicas são importantes, somando todas elas para criar um ambiente de negócio mais favorável para que o Brasil volte a crescer e prosperar. E ainda há o tema da crise iniciada com o movimento dos caminhoneiros. Está na pauta uma proposta que cria regras para o transporte de cargas no país. Entre as mudanças, maior rigor nas penas para o crime de roubo de cargas. A gente vai conversar então sobre a perspectiva de votação de todas essas matérias no plenário com o deputado Heitor Chu, que está aqui com a gente, que é do PSB do Rio Grande do Sul. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar falando sobre esse último tema que a gente viu na matéria, que é o marco regulatório do transporte de cargas, uma tentativa também de pautar isso para dar uma resposta a essa crise dos combustíveis. O senhor acha que esse marco regulatório dá alguma resposta para os caminhoneiros? Presta insatisfação, ou o caminho passa mais pelas medidas provisórias que foram enviadas e que estão lá nas comissões especiais? Olha, eu primeiro quero dizer que eu estou aqui no meu primeiro mandato. O que eu mais tenho visto aqui na casa é a gente votar projetos que vão contra os brasileiros.
Se é terceirização, é reforma trabalhista, não passou por pouco a reforma da Previdência, aqui se inclusive anistiou dívida de Moçambique, da Venezuela, coisa que é bom para os outros, mas é ruim para os brasileiros. A pauta dessa semana, a gente dando uma primeira olhada, ela é boa, porque ela dialoga um pouco com os problemas que nós estamos convivendo no cotidiano. Eu, particularmente, estive no Rio Grande do Sul participando em diversos lugares das manifestações dos motoristas, dos caminhoneiros, que tiveram um agregado a mais, inclusive dos agricultores que foram lá com suas máquinas, porque também consomem óleo diesel, exemplo das prefeituras, das empresas de ônibus, de transporte. E essas coisas têm um link com aquilo que está na nossa pauta. Agora, salada de fruta para ser boa não pode ter pimenta nem cebola. E aqui já tem jabuti, já tem contrabando. Porque quando se fala dessa medida provisória que fala dos refugiados, que é um tema social, que é um tema importante, que é algo que nos preocupa porque eles estão vindo para cá. E não é só da Venezuela, vem de outros lugares também. O Brasil é um país enorme, nós temos que acolher essa gente. Muitos já estão por aqui. Agora tem que ter um pouco de regra. Sem regras vai virar uma esculhambação. Aí vai ser uma situação que se perde o controle. Mas aí já começa a fazer, dentro dessa medida provisória, um jabuti que fala da questão da licença ambiental em terra indígena. Ora, alhos e bugalhos são diferentes. Então, eu acho que aqui nessa casa nós precisamos nos debruçar com mais clareza sobre o tema principal que nós temos, que é referente a esse tema dos refugiados, que é o primeiro, sem querer fazer essas misturas e, a partir daí, a gente ter a oportunidade de eliminar tema por tema, para depois chegar nesse assunto dos fretes, dos caminhoneiros, da questão do óleo diesel. E não vamos esquecer, o governo não vai passar em branco sem mexer no preço do gás de cozinha e da gasolina, que também são muito importantes nessa hora. Na pauta tem também, como a gente estava lembrando, esse projeto que trata do distrato na compra de imóveis, né? O comprador que decidir desistir da compra, esse projeto fixa em 10% o valor, então, que seria cobrado dele, porque hoje isso é totalmente desregulamentado. É uma boa proposta? Veja bem, quando a coisa é realmente caminhando para a direção de ajudar alguém que trabalha, que produz, que se esforça, que quer comprar sua casa, esse projeto aqui desde 2015. Não foi votado em 15, 16, 17 e agora, na véspera da eleição, alguém achou que isso tinha que ser votado. Então, esse é um projeto que tinha que estar votado, aprovado e em vigor. Porque para quem faz um contrato desses e que, porventura, haja essa mudança, hoje é 25% o que a incorporadora fica. Baixa para 10%. Então, esse é um assunto que deveria já ter sido votado e eu tenho dúvidas que vai ser votado essa semana, porque ele vai ter que esperar a primeira medida provisória, destravar a pauta e de votar depois aquelas coisas que sobraram do cadastro positivo, que também acho que de positivo não tem nada. Então, a expectativa do senhor de votação efetiva é medida provisória, admitindo que vai haver polêmica. Com certeza. Quando se fala do tema dos refugiados, se coloca ali já a questão da FUNAI, já coloca os índios, é lógico que nós vamos ter discussões, nós vamos ter debates, nós vamos ter requerimento de retirada de pauta, obstrução e todos os mecanismos que normalmente fazem parte desse cenário de uma sessão aqui da Câmara e que, portanto, atrasa o processo. E quando chega muitas vezes na quinta-feira à noite, a gente olha para trás, mas afinal o que nós votamos? Nada de bom para os brasileiros. E, infelizmente, isso muitas vezes acontece aqui. Tomara que essa semana seja diferente. Deputado Heitor Chu, obrigada pela sua participação aqui com a gente. É a nossa torcida. A gente volta ao estúdio com a Vera.